Primeiro, eu quero agradecer a quem se inscreveu e quem está aqui participando desse primeiro webinar de 2023, aqui em parceria com a Future Technologies. Para quem não conhece a Bluefield e para quem ainda não me conhece, meu nome é Michele Pfaff, eu sou diretora comercial da Bluefield. A Bluefield é uma integradora de soluções. Nós buscamos trazer para os nossos clientes as melhores soluções em algumas áreas da tecnologia, que permitem produtividade, principalmente, e melhor gestão dentro das empresas. Então, as principais áreas que a gente destaca são videoconferência, então, com diversos produtos aí, como vocês podem ver os logos, gestão de documentos também, com a DocuSign especificamente, nesse caso, então, assinatura eletrônica e gestão de ciclo de vida de contratos, etc. E segurança da informação. Nós trabalhamos em parceria muito grande e muito próxima com a Future Technologies, e esse é o objetivo hoje da nossa primeira interação, né, nesse ano, apresentar o Luiz Oliveira, que é o diretor comercial da Future, e a gente vai falar do primeiro tema de governança, riscos e compliance. A ideia aqui desse webinar não é ser super extensivo, é mostrar como uma metodologia que entende a necessidade da empresa e que entende e faz uma análise bem mais completa do que simplesmente indicar alguma tecnologia, tá? Como essa metodologia é segura e como essa metodologia ajuda vocês a ter um entendimento melhor das necessidades da empresa, não sendo algo pronto, né? É algo confeccionado a muitas mãos, tá? E eu vou passar, então, a palavra para o Luiz, e a gente vai abrir para perguntas, e o chat está aberto também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente abre na sequência do que a gente for falando, tá bom? Luiz, é com você, eu vou dar um stop share aqui. Bom dia, Michele, bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí a oportunidade da Bluefield para nós estarmos conversando juntos aqui hoje sobre o tema segurança da informação. Agradecer a presença de todos vocês. Como disse a Michele, a ideia não é que nós sejamos extensivos aqui, né? A gente vai passar uma visão geral de governança aplicável à segurança da informação, que é algo que, por incrível que pareça, nós temos, na Future hoje, temos grandes clientes e clientes de médio e pequeno porte, mas independentemente do porte do cliente, pouca gente ainda trata a segurança da informação com o planejamento que deveria se tratar. Então, a Future vem, ao longo do último ano, fazendo um movimento muito forte no mercado para mostrar isso para o cliente e fazendo com que essa nossa solução, esse nosso conjunto de tecnologias e serviços agrupados aqui, comece cada vez mais a permear pelo mercado brasileiro. Tá? Então, hoje eu vou passar um pouquinho para vocês desse nosso conjunto, né, que nós chamamos de solução, que efetivamente é o primeiro pilar que a Future atende em termos de segurança da informação, que é o pilar de planejamento. Então, compartilhando minha tela aqui. Né? Confirma para mim, por favor, Michele, se já está aparecendo certinho. Está aparecendo ainda não no modo apresentação. Já, vê se já foi para o modo Agora apresentação. foi. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro eu Deixa eu fazer um pontinho aqui. Claro, eu sei que vocês, Michele, quando entram na reunião, sabem que está gravando, mas só fazer um aviso de que a gente está gravando esse webinar, tá bom? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, quando eu vou falar dessa solução para os nossos clientes, eu sempre começo contando um caso real. Esse é um caso real que nós conhecemos, mas certamente vários outros muito similares a esse já aconteceram também no mercado brasileiro. Né? É o caso de Fabiano. Fabiano, gerente financeiro, tá? de uma empresa de grande porte, né? Que, além de gerente financeiro de uma empresa de grande porte, é um ser humano. E como ser humano, ele tem uma vida social, e no caso do Fabiano, uma vida social bastante ativa, especialmente em redes sociais. Então, o Fabiano utiliza até hoje, na verdade, muito as redes sociais, e um dia apareceu para ele uma solicitação, uma sugestão de amizade numa dessas redes sociais. Ele viu o perfil, achou interessante, e como uma pessoa muito sociável, aceitou essa sugestão de amizade e começou a conversar com essa pessoa. Trocar mensagens, trocar fotos, etc.
E aos poucos ele foi falando um pouco da vida pessoal dele, né? E passando inclusive alguns dados pessoais, como nome, telefone, e-mail e algumas outras coisas, né? Um belo dia, o suporte de TI da empresa que ele trabalha liga para ele falando, olha, nós vamos ter uma manutenção num sistema crítico, um sistema financeiro, né? E como você, como gerente financeiro, você não pode chegar amanhã aqui e estar sem funcionar o sistema. Então, para que eu deixe tudo configurado bonitinho para você, eu vou pedir que você me passe seu login e senha de acesso a esse sistema, para que eu já deixe tudo preparado para quando você chegar no dia seguinte. Ele, sem duvidar, passou o login e a senha de acesso ao sistema financeiro dele para o suposto suporte de TI, né? Achou um pouco estranho, né? Ele falou, mas caramba, por que o time de TI precisa do meu login e senha para configurar o sistema? Tá tudo bem. Deixou aquilo passar, seguiu, vida que segue, e vamos em frente, né? Um tempo depois, ele olhando um relatório de pagamentos, ele viu um pagamento que ele não conseguia se lembrar daquele pagamento, ele não conseguia identificar. Mas que pagamento é esse, né? E aí ele verificou que era um pagamento indevido, né? Ele foi conferir no item a item lá e falou, esse aqui é um pagamento indevido, alguém pagou isso aqui, não era para ter pago. Mas quem foi que pagou isso? Ele foi buscar na trilha do sistema e, para surpresa dele, quem tinha pago tinha sido ele, né? Falou, não, impossível, não fui eu que paguei isso, não lembro de ter pago esse negócio aqui. E aí reacendeu aquele alerta. Falou, mas gente, outro dia eu passei minha credencial de acesso para o sujeito lá de TI, para o suporte de TI. Então ele entrou em contato com o gerente de TI e perguntou, poxa, olha só, aconteceu isso, o teu funcionário me pediu aqui as credenciais de acesso, eu não acho isso correto. Ele falou assim, não, meus funcionários não pedem credencial de acesso em momento nenhum, não teria por que ele fazer isso. E nesse momento ele percebeu que foi vítima de um golpe, né? Então, alguém que tinha as informações pessoais dele, entrou em contato pelo telefone dele, sabia o login dele, que era o e-mail da empresa, né? Então sabia algumas informações, e isso facilitou com que ele passasse mais informações para o golpista, né? E aí ele fez uma seguinte pergunta para o gerente de TI, mas e todas aquelas ferramentas de proteção, né, que eu aprovei, que eu comprei, né, nos últimos anos, não serviram de nada? O que adiantou comprar um monte de tecnologia de segurança e ser vítima de um golpe cibernético, né? E aí fica aquela pergunta, por que isso aconteceu, né? E normalmente quando a gente tem um incidente de segurança, a primeira pergunta que todo mundo se faz, toda vítima se faz é, o que eu fiz para isso acontecer, né? E aí a resposta para isso, de modo geral, você enxerga não só na empresa que o Fabiano trabalha, mas no mercado como um todo. Segurança da informação, de modo geral, hoje, as pessoas fazem compra por benchmark, né? Ou seja, eu compro um firewall porque eu sei que tem que comprar um firewall, porque todo mundo compra firewall, né? Eu compro um antivírus porque todo mundo compra antivírus, e por aí vai, né? Dificilmente você faz alguma coisa alinhada ao negócio, né? Você não tem um alinhamento direto para entender, olha, eu preciso dessa tecnologia porque aquele sistema meu ali precisa ser protegido. Normalmente se compra um benchmark, né? E aí, quando você faz uma compra desalinhada ao negócio, você acaba subutilizando as tecnologias. Então, o que mais a gente vê no mercado são empresas que têm uma série de tecnologias de segurança da informação, compraram uma série de tecnologias e não usam 20% do que a tecnologia propicia a ela utilizar, né? E aí, como eles não conseguem usar as ferramentas da melhor forma possível, eles têm dificuldade em provar valor no que já foi adquirido, né? O que dificulta conseguir orçamento para uma evolução, para a compra de novas tecnologias e serviços, e efetivamente mantém um alto risco de segurança no ambiente da companhia. Isso tudo aqui acontece de modo geral porque as empresas, os responsáveis por segurança da informação nas companhias, normalmente utilizam uma abordagem tecnológica para tratar o tema segurança da informação, né? E é uma abordagem um pouco complicada, porque normalmente você vai pedir dinheiro para uma outra área, para uma área que não entende tecnologia, para um diretor financeiro, por exemplo, para um CEO da companhia, e falar para ele que precisa comprar um firewall para um hacker não invadir o seu sistema, parece tudo muito hollywoodiano, né? E muito intangível. Isso, por mais que quem atua com segurança, quem é de segurança, quem é de TI, sabe que é importante, para o sujeito de negócio, para o sujeito financeiro, é algo muito intangível, uma linguagem que foge muito à linguagem ao qual ele está habituado, né? Então,
que a gente sugere? A gente sugere uma abordagem diferente, né? A gente sugere uma abordagem que ela, primeiro, seja alinhada ao negócio. Então, se eu vou comprar alguma coisa de tecnologia, primeiro que eu identifique, né, os meus sistemas de informação, identifique como meu negócio funciona, por quais sistemas os meus processos passam, né, e o que eu preciso fazer para proteger aquilo ali, né? Então, eu foco nos meus sistemas de informação, alinhado com o meu negócio, né, e nas normas e leis que eu preciso me adequar. Então, no Brasil, há pouco tempo, a gente passou a ter a LGPD, mas tem muita gente que é obrigada a seguir a Sarbanes-Oxley, porque tem ação em Bolsa de Nova York, ou o PCI, porque processa cartão de crédito, e diversas outras normas e leis no mercado, tanto brasileiro quanto internacional. Então, preciso também pensar em proteger o meu ambiente de acordo com essas leis e normas às quais eu estou submetido, né? Quarto ponto é trabalhar sempre com visão de risco. Então, ao invés de eu chegar para o diretor financeiro e falar que eu preciso de X mil para comprar um firewall porque um hacker vai me atacar, etc., eu vou dizer para ele o seguinte: olha, eu preciso de X mil para comprar uma tecnologia que vai reduzir o seu risco em 10%, em 15%, em X%. Né? Então, você ter uma abordagem mais de risco, porque é a língua, efetivamente, que o CEO da empresa, o CFO da empresa, estão habituados a utilizar. Tá? E aí você direciona efetivamente o investimento da companhia para ações alinhadas ao seu negócio. Tá? Então, quando a gente fala desse ciclo básico aqui, basicamente eu estou falando de governança, gestão de risco e compliance, né? Que é uma coisa que muitas empresas elas utilizam somente em departamentos específicos de compliance, focado para o negócio, com alguma perninha no jurídico, alguma coisa do tipo, mas muitas vezes não usam esse tipo de abordagem para a tecnologia e principalmente para a segurança da informação. Tá? Ok, mas qual a metodologia que a Future utiliza para trabalhar governança, risco e compliance? Nada muito inovador. O que a gente usa basicamente é o que está escrito na 27001, por exemplo, que é a norma internacional de segurança da informação, né? A gente entende que, antes de mais nada, para você começar a trabalhar a segurança da informação, você precisa normatizar o ambiente, você precisa criar as suas normas, né? Criar a sua política corporativa de segurança da informação, as normas que compõem essas políticas com essas respectivas diretrizes, os procedimentos do que fazer caso aconteça alguma coisa, ou como fazer para viabilizar aquelas diretrizes. Então você precisa minimamente escrever isso, né? E quando eu falo em escrever isso, eu falo em você fazer algo alinhado com toda a companhia. A política de segurança da informação, ela não é do departamento de segurança da informação ou do departamento de tecnologia. Ela é uma política corporativa, ela é uma política da empresa. Então, a empresa precisa conhecer, entender e aprovar essa política, né? Mas também não adianta eu escrever um calhamaço de documento e deixar guardado na gaveta de alguém, né? Eu preciso efetivamente passar a pensar em conscientizar os meus colaboradores, né? E vamos combinar, segurança da informação não é um tema agradável para a maioria do público, né? Cheguei a pegar para uma pessoa de RH, por exemplo, olha, vamos para aquele treinamento bacana de segurança da informação. Não vai ser agradável para a pessoa, de modo geral, né? Então, assim, a gente precisa que seja algo paulatino, porém constante, e que entre meio que por osmose na cabeça do colaborador, né? Então é você começar a fazer campanhas que toda semana você tem algum tipo de material, né, transmitindo pequenas e constantes mensagens de segurança até você criar uma cultura corporativa de segurança da informação. Algo que você pode acelerar, por exemplo, com algumas simulações de phishing, que medem, por exemplo, o quão suscetível um colaborador está a cair no e-mail falso, né? Algumas plataformas de gamificação, que você pode pensar em criar ali algumas competições internas para engajar os colaboradores com o tema, entre outras coisas. Ok, normatizei, né, escrevi tudo que tinha que ser feito, com aprovação da diretoria, conscientizei meu público, e agora? Agora, efetivamente, eu preciso avaliar, eu preciso analisar o meu ambiente e verificar, né, se a política que está escrita está sendo cumprida, o primeiro aspecto, né? Então, assim, o que todo mundo acordou que seria o correto está sendo feito ou não está sendo feito, né? Além do que está na minha política, olhar para
normas e frameworks de mercado e fazer uma análise de compliance a essas normas e frameworks de mercado. Porque, por exemplo, você pode estar 100% compliance à sua política, né, mas a sua política ser extremamente rasa, né, e você ter uma série de outros riscos. Então, como é que eu vou fazer para direcionar a evolução da minha política e, consequentemente, né, a minha segurança da efetivamente eu saiba os próximos passos que eu vou dar. Então, daqui eu saio com um plano de ação. Né? Então, um plano de ação com alguns itens que teoricamente são obrigatórios, ou seja, itens que já estão na política e que todo mundo concordou que tem que ser daquela forma, se não são aplicados, precisam ser. São itens obrigatórios, que tem que ter prazos, etc. E outros itens com sugestão. Né? Sugestão efetivamente de melhorias. Olha, esses itens aqui não são obrigatórios porque não estão na política, mas acredito que sejam os próximos passos evolutivos no tema segurança da informação. Né? E, obviamente, acompanhar o desenvolvimento, a implantação desses controles. E por que a gente coloca isso aqui como um ciclo? Né? E aí eu gosto sempre de contar um caso interessante de um cliente que a gente teve no ano passado até. Nós fomos vender para ele a solução de GRC, né? E aí, quando eu falo em solução, gente, assim, não necessariamente pensem que tem uma série de produtos, muito disso aqui é processo, é gente especializada trabalhando atrás disso. Claro que tem ferramental também, mas é muito em cima de processo e pessoas. Tá? E aí, nós oferecemos para ele um plano de GRC completo, continuado, etc. E ele optou por, não, eu só quero que você faça uma revisão da política que eu tenho. Perfeito. Insistimos, ele falou que queria daquela forma, seguimos como ele pediu. Né? Começamos a revisar a política dele, fizemos uma série de sugestões, né? E uma das sugestões foi que ele implantasse, por exemplo, uma norma de classificação de informação, né? Que ele definisse ali, né, como deveriam ser classificadas as informações, quais tipos de informações seriam classificadas, né, e por aí vai. E a resposta dele foi, poxa, mas eu não tenho maturidade hoje ainda para implantar isso. Né? E aí a nossa resposta foi, por isso você precisava ter contratado algo cíclico. Né? Porque quando você contrata, por exemplo, só uma escrita, uma revisão pontual da sua política, você acaba ficando num dilema. Né? Então, qual o dilema? Quando eu pego um item como esse que ele levantou, se eu coloco esse item na minha política, basicamente eu estou escrevendo na política algo que eu sei que eu não vou cumprir, que não é bom. Né? Por outro lado, se eu não escrevo esse item na política, eu sei que tem itens que são importantes e relevantes para a segurança das informações e que não constam na minha política, ou seja, que eu não vou me mobilizar ou mobilizar a empresa para fazer aquilo. Então, qualquer dos dois caminhos é ruim para ele. Então, a ideia é que isso aqui seja cíclico exatamente para que a gente entenda a cada intervalo de tempo, normalmente 3 meses, né, em que fase a empresa está, né, para entender quais novas diretrizes são aplicáveis ou não naquela fase. Né. E aí, se você parar para analisar, eu passo a conscientizar o público nas diretrizes novas que foram criadas, né? A minha avaliação, muito do que eu já fiz e que não foi corrigido, eu não preciso reavaliar, basicamente eu vou reavaliar o que disseram que foi cumprido e os itens novos, e por aí vai. E tudo isso sempre alinhado ao negócio da empresa. Não adianta eu chegar e pegar, por exemplo, a 27.000 inteira, vamos supor que vocês escolham a 27.001 para fazer a sua auditoria base, né? Também pode ser o nicho, SysControl ou qualquer outra norma framework de mercado, mas vamos supor que você pegou a 27.001, né? E você não tem, por exemplo, uma fábrica de software dentro de casa e eu vou analisar todos os aspectos de desenvolvimento seguro. Não faz o menor sentido. Né? Tem que ser algo efetivamente alinhado ao seu negócio, senão não é governança. Tá? Isso aqui é efetivamente a etapa de planejamento. É por onde a segurança da informação, por onde nós entendemos que a segurança da informação tem que começar. E isso aqui vai alimentar o segundo grande pilar que a Future atua, que é o pilar de proteção. Que ali eu tenho proteção de usuários, proteção de dispositivos, proteção de perímetros, proteção das informações e proteção das aplicações. Então, normalmente, o que as empresas fazem
não só hoje, tá? Mas desde sempre, é começar por aqui. Né? As pessoas começam comprando por benchmark uma série de tecnologias de segurança, colocando isso nos seus parques, mesmo com toda a dificuldade de falta de pessoal, necessidade de capacitação constante, grande volume de tecnologias, etc., começa comprando por aqui. Investe-se uma quantia substancial de dinheiro, né, e no final das contas não consegue provar valor. Então, a gente sugere começar pelo planejamento, e isso aqui, ele te dá o direcionamento para o que de proteção você efetivamente precisa, e lá na frente, para o que você precisa em termos de resposta, caso o incidente da informação aconteça. Quais são os principais benefícios de você trabalhar segurança da informação nesse caminho? Né? Primeiro, efetivamente, você melhorar a comunicação com o board da companhia. Né? Então, que as pessoas, que o board comece a entender a sua língua. Que quando você peça algum tipo de investimento para a diretoria, que ela saiba que aquele investimento ali está direcionado para um risco real, ligado ao negócio da empresa e que vai ter retorno naquilo ali. Né? Segundo, redução de custos, porque a partir do momento que você começa a ter uma visibilidade do que efetivamente você precisa comprar, você deixa de gastar dinheiro que você não comprando tecnologias que eventualmente você não precisava, né? Ou comprando para um escopo específico. Aqui até ficou um outro ponto interessante. Tem um cliente nosso que está conversando com a gente nesse momento, e ele está com um desafio de adequação ao LGPD, um pouco tardio, mas está com esse desafio ainda. Né? E aí ele está contratando uma plataforma de gestão de privacidade, né, até junto conosco mesmo. Né? E ele falou, olha, não dá para eu comprar as tecnologias de proteção, né, porque efetivamente eu não sei o que tem que ser protegido. E ele está certo. O que adianta ele comprar tecnologia de proteção para todos os colaboradores do parque se ele não sabe se todas as pessoas do parque têm acesso a informações confidenciais? Né? Ele precisa levantar isso primeiro. Nesse movimento que ele está fazendo, efetivamente, ele está reduzindo o custo. Ele está fazendo melhor do que empresas que simplesmente saem comprando para o parque inteiro. Né? Você melhora a sua eficiência operacional. Como eu já disse, geralmente os times de tecnologia para cuidar de segurança são restritos, são curtos. Né? E quanto mais tecnologias desnecessárias você coloca para esse time já enxuto cuidar, pior é a sua eficiência operacional. Então, você sabendo que vai ser implantado, que precisa ser de fato comprado, você melhora, inclusive, a eficiência operacional do seu time. Eles vão lidar com o que eles precisam, de fato, lidar. Né? Você passa a ter uma agilidade na resposta. Porque a partir do momento que você já tem mapeado quais são os seus riscos, se algum daqueles riscos se concretiza, você já sabe o que você precisa fazer, porque você já tinha isso mapeado. Né? Então, por mais que seja uma resposta tardia, é melhor do que você precisar remapear e entender do zero qual é a solução para um problema que você já tinha mapeado. Né? Outro ponto importante, maior transparência. Né? Transparência, basicamente, da empresa perante o mercado. A partir do momento que você começa a ter indicadores de risco, e se você tiver acionistas, muitos deles vão exigir de você que você demonstre isso, você mostra uma maturidade, uma transparência melhor em relação a como você trata a segurança da informação. Né? Adequação às leis e normas pertinentes ao seu ambiente, efetivamente, que é um ponto extremamente relevante hoje, reduzindo aí o risco de multas, né, e outras sanções administrativas que você possa sofrer. E, finalmente, aumento de credibilidade. Tanto credibilidade da área de TI frente ao negócio, quanto credibilidade da empresa perante o mercado. Porque a partir do momento que você é transparente, que você mostra que você tem o controle sobre o que está acontecendo, você ganha credibilidade no mercado, né? Tanto com seus investidores quanto toda a sua cadeia de suprimentos. Né? Bom, para finalizar, só passando aqui rapidamente, lembrando que tudo que eu falei hoje, a gente está falando aqui de planejamento, que é o primeiro pilar da Future. A Future ainda trabalha com o segundo pilar, que é o de proteção, que eu já falei um pouquinho para vocês, e o terceiro pilar, que é o de resposta, quando você efetivamente começa a fazer a gestão das ameaças, entender o que está acontecendo, monitorar o ambiente e responder num caso de incidente e continuidade de negócio. Afinal, por mais que você se proteja, incidentes acontecem. Né? E se eles acontecerem, eu preciso tratar eles, porque hoje, via de regra, os nossos negócios dependem de tecnologia da informação. Então, não pode parar a TI. Né?